Tá muito, tá muito estourado, mas eu acho que pode ser bonito porque na medida que vai entardecendo, as cores podem ficar mais bonitas. A gente pode mudar o ângulo até um pouco para ficar mais legal e as cores talvez fiquem mais bonitas. Quem sabe a gente pode ir acompanhando esse processo no fundo de entardecimento. Deixa eu imaginar aqui como é que tá o som do microfone. Acho que eu vou aumentar um pouco para ficar melhor. Vamos ver. Talvez nem tanto. Assim. Pronto. Então, o mito da filosofia. E aqui a gente chega no tema da relação entre o mito e a filosofia, que é um pouco por acaso, um pouco por destino, o nome da nossa matéria, mito e filosofia. Mito e filosofia. Então também essa passagem do mito à filosofia. E eu queria começar um pouco como o próprio Valentim começa o mito da filosofia, esse capítulo 4, justamente tratando da fertilidade, dessa observação do Tim Ingold, né? O poema da Marianne Moore, vocês conhecem. Eu posso até tentar, vamos ver se funciona. Não, nada vai funcionar muito bem, mas talvez. Bom, tem um problema aí, mas acho que não é nada não. Eu posso tentar aqui ver como é que é o poema da Marianne Moore, que é um poema muito interessante. É um poema que chama Poetry, e é um poema que teve várias versões. Numa versão que aparece aqui fácil no Google, é uma versão legal, porque é uma versão grande. Porque a última versão do Poetry da Marianne Moore é uma versão grande, é uma versão bem menor. Mas enfim, o poema chama Poetry. Eu não vou ler tudo, mas eu gosto muito do começo. Chama Poetry. E o primeiro verso é I too dislike it. There are things that are important beyond all this fiddle. Reading it, however, with a perfect contempt for it, one discovers that there is in it, after all, a place for the genuine. Ou seja, ela diz assim, poesia. E ela começa assim, eu também não gosto. Tem coisas que são importantes além de toda essa arranjo e rearranjo das coisas. Fiddle, como é que a gente poderia traduzir desse requinte, né, desse embuste, se vocês quiserem, né, ir para uma outra direção. Mas lendo ela, a gente talvez ache a gente encontra lendo com um perfeito desprezo por ela, a gente talvez encontre um lugar para o genuíno. E aí ela começa a falar um pouco sobre justamente sobre a poesia, falando do que ela faz. O que ela faz e como ela produz esse embuste, né, e como ela produz o que ela produz, né, esse lugar pro genuíno. E aí ela diz o seguinte, lá pelas tantas no poema, então ela diz,
One must make a distinction, however, when dragged into prominence by half poets. The result is not poetry. Not till the autocrats among us can be literalist of the imagination, above insolence and triviality, and can present for inspection imaginary gardens with real thoughts in them. Shall we have it? Então ela diz assim, que justamente a poesia produz jardins imaginários com sapos reais dentro. Aí que vem a ideia, né? Jardins imaginários com sapos reais dentro. Então, como é que você tem uma coisa imaginária, mas você tem um sapo real dentro? A questão, o lugar pro genuíno que ela fala no início, na abertura do poema, é isso, né? Ou seja, esse sapo real dentro. E eu queria, e o Ingold então diz, pois então a antropologia seria filosofia com gente dentro. Vai me interessar isso e vai me interessar também o que o Eduardo Vieira de Castro vai fazer com isso. Com essa imagem, né, originalmente trazida do poema da Marianne Moore. Antes disso, para a gente entrar um pouco no espírito, eu queria também fazer uma outra citação, que é uma parte da citação que é uma das epígrafes do capítulo, que é uma citação de Deleuze Guattari, em que se lê assim: o rosto e o corpo dos filósofos abrigam essas personagens que lhes dão frequentemente um ar estranho, sobretudo no olhar, como se algum outro visse através dos seus olhos. Uma espécie de incorporação, né, desses personagens conceituais dos quais eles estão falando. Isso tem a ver com essa habitação, que é um tema que me interessa muito, pensando nessa ideia mesma de filosofia com gente dentro. O Valentim logo diz que destaca Ingold, menos em virtude de uma possível congruência com o pensamento heideggeriano, mas antes pelo seu caráter geofilosófico, né, que o Vieira de Castro vai explorar daqui a pouquinho, né, eu vou falar sobre isso. Mas antes eu queria dizer uma coisa: existe uma convergência interessante aqui, porque a ideia da habitação é uma ideia muito importante, porque quando a gente está falando de história do ser, o Heidegger da história do ser, é um Heidegger que está interessado em como que certas coisas, como é que acontece a apropriação. E a apropriação indica a nossa habitação em um tempo, a nossa habitação naquilo que vem e se apropria de nós, né? O Heidegger usa o termo resolução, né? Um pouco indicando essa apropriação. O termo dele que indica essa espécie de habitação em nós. Então um tempo habita em nós, Austrag. Um tempo habita em nós, ele vem a nós. Então essa vinda, que é o caráter mesmo da história para ele, essa alguma coisa que vem, essa alguma coisa que tem lugar, esse ter lugar da própria história do ser, parece alguma coisa que tem a ver com a habitação. Então, nós somos habitados pela filosofia. Então, por exemplo, significa que o projeto da metafísica ocidental, por exemplo, do qual a gente vai falar um tanto hoje, o projeto da metafísica ocidental é um projeto que nos habita.
Então, em certo sentido, é claro que Heidegger poderia dizer assim, pronto, a antropologia seguramente é filosofia com gente dentro, talvez mais, e aí ele poderia fazer várias observações, algumas das quais a gente vai se referir mais adiante, mas ele poderia dizer assim, a filosofia também sempre tem gente dentro. Ou seja, a questão é que a filosofia é um engajamento conosco, ela parte justamente do momento histórico em que a gente está em que a gente está sendo habitado. O momento histórico habita nós. Ou seja, não é que nós estamos num momento histórico, o momento histórico nos habita. Então essa ideia é a ideia que faz com que toda a nossa cercania, toda a nossa vizinhança seja cercada do projeto, por exemplo, do projeto metafísico, no qual a gente fica inserido, né? Como se o pensamento tivesse, em certo sentido, como se o pensamento fosse uma espécie de receptáculo para essa habitação, para essa apropriação. Então, um pouco, nós estamos no aberto da história do ser, se vocês quiserem. Nós estamos jogados na história do ser. Nós estamos na Geworfenheit da história do ser. Então, esse é um tema interessante, mas é claro que vale ressaltar o específico do Ingold aqui, que o específico é dizer que trata-se de uma filosofia povoada por um povo em particular, que não é um povo que tenta que facilmente se exime no mundo das línguas ocidentais, né, porque é um povo outro. Né? A gente vai introduzir a palavra primitivo e vai introduzir a palavra selvagem. São duas palavras que são interessantes e elas mesmas já são bastante eloquentes nessa discussão. O Vieira de Castro, então, ele vai dizer a filosofia real abunda em selvagens imaginários. Isso está, a primeira citação do capítulo 4 está no nativo relativo do Vieira de Castro. E ele diz assim, a filosofia real abunda em selvagens imaginários. A filosofia real abunda em selvagens imaginários. Hobbes, Rousseau, enfim, tantos outros. E, como a gente vai destacar nesse capítulo, Heidegger. Né? O Dasein primitivo, que vai ser esse selvagem imaginário. Então ele faz uma filosofia real com selvagens imaginários. A geofilosofia visada pela antropologia faz uma filosofia imaginária com selvagens reais. É como se fosse o ofício cosmopolítico, se vocês quiserem, de imaginar uma filosofia a partir daqueles selvagens reais. É isso que é o ofício, então da antropologia. E aqui, o que o Valentim está se propondo a fazer é justamente contrapor, friccionar essa antropologia com gente dentro, com selvagens, com pessoas selvagens reais dentro, com a filosofia real do selvagem, do primitivo imaginado, do Heidegger em particular. Então, percebe? Ou seja, a ideia é que você olha para esses selvagens e a filosofia é outra. A filosofia não é a filosofia do selvagem imaginado, do selvagem imaginário. A filosofia é feita a partir de uma imaginação do selvagem real encontrado. Né? Então é esse o ponto. E o Valentim comenta. Uma situação cosmopolítica constituída pela diferença originária entre a humanidade histórica e outros povos extra-humanos. Né? Ou seja,
o título de essência do homem, a máquina antropológica, se vocês quiserem, é justamente essa empreitada cosmopolítica constituída por essa diferença. Se a gente quiser, a gente pode passar a citação também do Lévi-Strauss, que ocorre algumas páginas depois, e que diz: começou-se por cortar o homem da natureza e constituí-lo como reino supremo. Supunha-se apagar desse modo seu caráter mais irrecusável, qual seja, que ele é o primeiro um ser vivo. Tá? Ou seja, essa ideia essa ideia cosmopolítica, tá? De carga cosmopolítica extremamente forte do isolamento metafísico do humano. Então, começa com essa ideia de que não importa que ele esteja vivo, a distância, como diz o Heidegger, em algumas tantas passagens, existe a diferença entre ter uma linguagem e não ter uma linguagem, uma diferença muito maior do que estar vivo ou não estar vivo. Então isso instaura uma diferença enorme e, portanto, nós nos distanciamos daquelas coisas que estão vivas. É esse isolamento que a gente se encontra, essa é a nossa situação cosmopolítica, né? Esse isolamento metafísico. O Lévi-Strauss segue, permanecendo cego, está lá 140, né? Citado, né? do Valentim. Permanecendo cegos a essa propriedade comum, deixou-se o campo livre para todos os abusos. Nunca antes do termo desses últimos 4 séculos de sua história, o homem ocidental percebeu também que, ao arrogar-se o direito de separar radicalmente a humanidade da animalidade, concedendo a uma tudo o que tirava da outra, abria um ciclo maldito. E que a mesma fronteira constantemente empurrada serviria para separar homens de outros homens e reivindicar em prol de minorias cada vez mais restritas o privilégio de um humanismo corrompido de nascença, por ter feito do amor próprio seu princípio e sua noção. Vale citar também, já que a gente está nisso, um clássico que esse capítulo, Mito e Antimito, usa como epígrafe: a espiritualidade do etnocídio é a ética do humanismo. Então é um pouco essa ideia que vai pautar, ou seja, esse isolamento humano acaba sendo um isolamento branco. E a maneira como Heidegger vai fazer isso é o que vai interessar, sobretudo, Valentim nesse capítulo. Tá? Ou seja, essa diferença, essa barreira entre o humano e todo o resto. Então, a partir desse isolamento metafísico, que é como se só o humano habitasse o cosmos. Ou seja, é uma discussão sobre habitação, é uma discussão sobre gente dentro, como se só o humano habitasse o cosmos. E aqui eu acho que essa situação cosmopolítica é uma situação crucial e é por isso que eu entendo que, em certo sentido, e a gente vai voltar a isso, a gente tem 2 caminhos, e são os caminhos que são interessantes de pensar com Heidegger, ou seja, o caminho da gente retomar uma espécie de conexão com aquilo que foi perdido, ou seja, o caminho cosmopolítico do religamento com aquilo que nós abandonamos, de um lado, e de outro lado, a invenção de uma nova companhia. Ou quase, se vocês quiserem, a geração ou a procriação de uma nova companhia. Essa geração, procriação de uma nova companhia é a nossa geração de máquinas, nossa geração de artificialidade que produz para nós uma companhia com a qual a gente pode compartilhar coisas que a gente jamais pôde compartilhar com animais e plantas, como eu digo sempre,
com os quais nós podemos compartilhar poemas e teoremas. Os nossos poemas e teoremas são escritos na nossa língua e que compensam pela nossa incapacidade de entender todas as outras línguas, todas as outras, nossa incapacidade de mudar de ouvidos, de mudar de olhos, de mudar de bocas, a nossa incapacidade de enfim, para pensar nos termos do Schopenhauer com os quais o Valentim termina o capítulo, nossa incapacidade de fazer alguma coisa com os nossos sonhos, né? Então a gente produz aqueles sonhos artificiais, a gente cria a nossa companhia, é como se a gente, em certo sentido, inventasse alguma coisa no cosmos porque a gente se sente estrangeiro nele. Então é como se a gente tivesse que produzir todo um habitat para nós, né, que termina nem sendo um habitat para nós, mas é um habitat para a nossa descendência que nos faz companhia, com os quais a gente se preocupa e tal, e isso é uma outra questão. Mas essa imagem, a imagem que eu uso sempre, que tem a ver com o Rilke, essa imagem de que a gente tem o Rilke fala dessa estreita faixa humana entre os anjos, enfim, os anjos, as máquinas, né? É isso, né? E de um lado, e os animais. Então, será que há essa estreita faixa humana? E eu acho que é isso que o Heidegger tenta delinear nessa máquina antropológica que distingue o humano dos outros vivos, mas distingue o humano também daquilo que não é plenamente humano, ainda que é humano, que é o que a gente vai olhar agora, que é esse Dasein primitivo. E justamente isso que está inserido, a instância heideggeriana que está inserida. Deixa eu só fechar. Que está inserido esse momento do Dasein, da separação do Dasein primitivo, que está que é a instância heideggeriana daquilo que seria um canibalismo intelectual, né? A operação metafísica pela qual a conversão do eu em nós gera somente um eu em segunda potência, que ele próprio hermeticamente fechados a outros nós. Ou seja, essa criação de um nós, que é o nós, vamos lá, o nós branco, né? É o nós moderno, é o nós de uma geometria variável que se expande, engolindo os outros, né? E como é que é esse engolimento, como é que é essa deglutição? Essa deglutição é justamente uma deglutição tal como essa que o Heidegger vai fazer quando ele estabelece a diferença entre o Dasein primitivo, que não está propriamente na existência, ainda que tenha um mundo, né? Ainda que tenha um mundo, ele não está propriamente na existência. Então, o Heidegger vai diversas vezes retomar esse tema do Dasein primitivo nesses anos aí, entre os anos em que o Ser e Tempo foram escritos, né? Então, justamente a produção esse canibalismo que eu estava falando, é o canibalismo que tem como imperativo justamente a produção desses selvagens imaginários, que servem para quê? Eles são um dispositivo para indicar quem somos nós. Ou
seja, o que faz a filosofia real com selvagens imaginários? Ela estabelece, a máquina antropológica, ela estabelece as fronteiras de quem somos nós. O que é permitido a nós, o que não é permitido mais a nós. Ou seja, essa distinção é feita por meio desses selvagens imaginários. Ou seja, são personagens imaginários que têm esse efeito real sobre nós, que é o efeito de dizer, de normatizar aquilo que vai ser propriamente nosso. Né? Ou seja, que vai balizar as normas no sentido de que as normas vão elas mesmas se confundir, se mesclar em nós mesmos. Né? Enfim, nós conhecemos as normas e elas são nós. Ou seja, nós conhecemos as normas e essas normas que são nós são as normas que nos distinguem, por exemplo, do selvagem imaginado, que é o Dasein primitivo. Então, o Heidegger, uma das motivações explícitas para ele fazer esse canibalismo, para ele promover essa máquina antropológica, é justamente o esforço para o esforço para entender a antropologia, né? Que é uma coisa nascente. Ele está com o Cassirer nisso, tentando entender o que é esse simbolismo o que são esses primitivos, os seus usos de signos, tá? Em que sentido eles são diferentes de nós, em que sentido eles contrastam com nós, em que sentido eles nos delimitam e assim dessa maneira constituem o que é um nós. Né? Então, e aí ele vai dizer, para o primitivo, está no Ser e Tempo, para o homem primitivo, o signo coincide com o mostrado, den gezeigten, aquilo que é meramente zeigen, meramente mostrado. Né? Os signos, em geral, não são descobertos como instrumento. E, no fim, o manual intramundano não tem absolutamente o modo de ser do instrumento. A coincidência não se funda em uma primeira objetivação, mas na falta total dela. A discursividade primitiva parece caracterizar-se por uma significância restrita. Ou seja, ainda há um significado, por isso há um mundo, ainda há uma atividade simbólica, mas essa atividade ela é restrita. Agora, exatamente como é que é essa restrição, para a gente entender como é que é essa restrição, a gente tem que entender um pouco o que está em jogo naquilo que o Cassirer chama de representação mana, mana Vorstellung. Né? E justamente isso tem a ver com a ideia de que esse Dasein primitivo ele seria um mero receptáculo do ente que vem e que na Geworfenheit ele está entregue de uma maneira completamente subjugado. Ou seja, para usar a imagem que tem muito a ver com a ideia da outra interpretação do Rilke que eu estava explorando nos últimos encontros, síncronos e assíncronos, a ideia da capacidade de suportar o caos. A questão é que o mundo vem de uma incapacidade de suportar o caos. Então, aí o signo não é simplesmente o signo é uma organização. Não é simplesmente mostrado, não é simplesmente designado. Então é como se as coisas tivessem meros nomes, é
é um primitivo, um selvagem muito imaginário, né? Porque veja bem, só para a gente começar não, vou só indicar algumas coisas, né? É como se fosse o primitivo do Rousseau, se vocês quiserem, né? Aquele primitivo, aquele ponto de partida original, em que a língua simplesmente expressa sem adicionar nada, né? Essa linguagem primitiva, que é também, se vocês quiserem, quase uma espécie de linguagem que não faz coisa nenhuma a não ser designar, a não ser denotar. Ou seja, ela simplesmente dá um nome às coisas, né? Como se toda atividade simbólica não fosse necessária para dar esse passo, né? Então, um pouco quase uma imagem rousseauiana do primitivo, né, que mostra que não tem uma atividade simbólica completa, ou se vocês quiserem, uma concepção da linguagem agustiniana, né, para a gente usar as imagens a imagem das investigações do Wittgenstein. Essa imagem de que as coisas simplesmente recebem nomes, elas como que vêm prontas e recebem nomes, né? Um pouco um selvagem bastante imaginário aqui do Heidegger, inspirado no Cassirer, mas o que importa aqui para ele é que não há uma existência propriamente dito, porque não há um ser, né? Não há um ser no sentido de que você tem só essa multidão de entes que vem em minha direção e é quase como se ele estivesse dizendo: eu tenho meramente um medo, eu não tenho uma angústia, eu não posso formular a noção de ser, porque eu não formulo dos entes que vêm em minha direção nenhum conceito. Então, por isso eu não posso chegar a entender aonde que está o meu pensamento. Então o mundo não se constitui, eu não estou num mundo, eu estou simplesmente assolado por entes. Né? Essa é a situação do design primitivo. Então, supor um animismo, né, do ponto de vista metodológico para se estudar o selvagem, o primitivo, o design primitivo, seria adotar de uma maneira interessante, né, justamente o ponto de vista do discurso mítico, né, em que eu não me separo de todos os entes que vêm em minha direção. Eu não me separo do não humano. Essa inseparabilidade é justamente a fraqueza do discurso mítico, que justamente vai se opor ao discurso filosófico, mas que a antropologia ela não seria filosófica, mas ela precisaria ser filosófica, essa é a ideia, ou seja, procurar uma fundação para a antropologia seria procurar uma fundação filosófica para a antropologia. Né? E nesse ele está de acordo com Cassirer, mas o que importa é que o antropólogo que ele vê a sua volta nos anos 20 do século passado, né? É um antropólogo que não consegue ter essa base filosófica, e quase como se ele tivesse sido engolido por esse primitivo, por esse design primitivo, e ele então, portanto, não consegue fazer outra coisa a não ser lidar com todos esses entes que vêm à sua direção, e por isso o animismo. Né? Ele não consegue, portanto, se você quiser, adotar a riqueza de mundo que a filosofia
instauraria. Portanto, é quase como se o antropólogo fosse se vocês quiserem, uma espécie de traidor da raça já, né? Então o antropólogo está pensando de uma maneira animista junto com o mítico e junto com o selvagem, e assim ele não vai entender. Para entender, ele tem que entender a partir de um ponto de vista do nosso mundo. Tá? Então aqui a tonalidade colonial não precisa ser mais reforçada. Né? Então aí ele vai explorar essa ideia de que seria preciso romper com o mito em direção à filosofia, e aí isso carrega uma necessidade, né, como a gente vai ver, como sendo uma passagem em direção à existência, como se a existência não tivesse ainda nesse mundo do primitivo, do Dasein primitivo. É um mundo sem existência, é um mundo em que não se existe, porque você está simplesmente atormentado pelo que vem de fora, né? Então é a partir daí que ele quer então contrastar o mito e a filosofia. Então o mito é esse discurso que não sai da existência. Não sai da existência, não é de um mundo que vem da existência, é de um mundo que vem simplesmente de um monte de entes em que eu já não posso nem sequer me separar desses entes. É essa separabilidade precisamente que ele acha por bem procurar instaurar na cabeça do antropólogo, para que ele possa de fato ser fiel à filosofia e à civilização filosófica, à existência e, portanto, aos brancos, na sua empreitada de contato com o selvagem imaginário. Mas por que o homem deve ser como existente? Isso é um trecho da preleção de 1932, do Heidegger, o início da filosofia ocidental. Interpretação de Anaximandro e Parmênides. Mas por que o homem deve ser como existente? A necessidade disso não é de modo nenhum evidente. Homens e estirpes humanas foram e serão sem que o seu ser estivesse determinado pela existência. Não são existentes. Sem que estivesse em questão para o homem a atitude, isso é, sustentar-se comportando em relação a si mesmo como sendo em meio ao ente enquanto tal. Há um ser do homem em que este se move na mais elevada simplicidade, na harmonia de seu carecer e poder com os poderes que lhe abrigam e ressintonizam. Desde tal harmonia e abrigo não se abre nada do ente enquanto tal. O homem apesar disso, e apesar disso não existe, no sentido estabelecido da existência. Ou seja, vamos lá. Será que o selvagem tem alma? Né? Será que o selvagem tem existência? Será que o selvagem tem... Ou será que ele é um mundo sem existência? Ele tem um mundo, mas ele não tem existência. Ele tem um mundo e ele não tem existência porque talvez ele esteja no mito e ele não tenha a condição da filosofia. Ele não tem condição de dar o passo em direção à filosofia. E esse passo é um passo que tem uma dimensão cosmopolítica enorme, se vocês quiserem, porque se trata de parar de estar numa espécie de supremacia do ente e ir em direção a uma confrontação com o ente.
E essa confrontação, a palavra para confrontação é justamente Auseinandersetzung, que é a tradução que ele vai fazer, que o Heidegger vai fazer com o Fink, da palavra de Heráclito polemos. Então, o polemos, a confrontação, ela é, digamos assim, crucial nessa leitura que o Heidegger está fazendo do início da filosofia a partir de Anaximandro e de Parmênides, ou seja, esse Auseinandersetzung. Auseinandersetzung, ou seja, a ideia de descolocar alguma coisa e colocar numa outra posição. Essa capacidade de mobilização das coisas que a confrontação faz. Então é essa mobilização que o pensamento filosófico faz, que o pensamento mítico não faz. O pensamento mítico simplesmente espera por abrigo no meio dos entes. Então é por isso que ele não consegue conceber o ser, porque ele não se mete no meio do ser. Ele não se mete no meio do ser como quem faz uma disputa com ele, como quem faz uma espécie de atitude de confronto que pode dar numa ocupação mútua. A fricção, a Auseinandersetzung, a confrontação não tem lugar. E a partir dessa confrontação é que o humano vai ter então a sua Setzung, né? Vai ter a sua posição. O Heidegger diz também assim, se trata de encontrar uma espécie de enfim, sobre esses entes que não existem, sobre esses entes humanos que não existem, ele diz, em contraste com esses entes que não existem, aqueles que fazem com o ente uma Auseinandersetzung, que fazem com o ente uma confrontação, uma fricção, que disputam com o ente, essa disputa produz uma espécie de estar em meio ao estar voltado para si mesmo, que é próprio da existência. Ou seja, nenhuma grande surpresa quando o Schopenhauer vai colocar quase a mesma coisa em outros termos, dizendo, e a última citação do capítulo, lá da Queda do Céu, o último capítulo do Valentim, a última citação do capítulo do Valentim, os brancos não sonham tão longe quanto nós. Dormem muito, sonham com eles mesmos, seu pensamento permanece obstruído, por isso eles não conseguem entender as nossas palavras. Por quê? Porque eles estão voltados para si. Ou seja, esse confronto que inaugura o ser é justamente uma espécie de bloqueio da capacidade de estar no mundo de uma maneira em que o ser, de uma maneira em que o ente é abrigado. É justamente o abrigo que é substituído pelo confronto. E de novo é interessante ter em mente essa ideia de que a existência estaria, portanto, nessa estreita faixa entre, de um lado, a ontoteologia e de outro lado a Terra. De outro lado,
o mero abrigar dos entes, né? O pensar que é uma espécie de voltar-se para si mesmo, ele inaugura um caminho em direção ao projeto da metafísica, ao projeto da produção, da transformação das coisas em objetos. E esse projeto, ele é um projeto que está, em certo sentido, inserido na passagem do mito à filosofia. Na passagem, portanto, do abrigar os entes ao confrontar-se com os entes. E o confrontar-se com os entes vai justamente abrir a possibilidade da dominação, né? E eu acho que esse é um elemento central. Ou seja, quando o humano se confronta com todos os entes, ele entra então numa espécie de polarização que faz com que ele seja o centro, né? O modo do ser aí existencial é o modo em que ele passa para o centro. Isso é um tema que, como o Valentim já ensinou algumas vezes, é difícil ver completamente rejeitado ou inteiramente atenuado nos trabalhos posteriores do Heidegger, porque de fato essa proeminência é central na filosofia, ou seja, o destino ontoteológico da filosofia é o destino no qual a filosofia está e no qual há ainda algum caminho para a existência propriamente dito, para um âmbito que seja o âmbito das coisas, do mundo, não seja simplesmente um âmbito, sei lá, vamos dizer, do dispositivo, o âmbito da Gestalt, né? Então, é aí que está ainda a coisa, a disputa ainda é essa, né? Então a história do ser, ela se passa em nós. É por isso que eu comecei dizendo que essa ideia do abrigo é uma ideia importante. É por isso que a filosofia sai do mito. E é por isso também que essa ideia da habitação é tão importante. Ou seja, a história do ser, ela nos habita. Cada etapa da história do ser, ela nos habita. Ela não fica ela não tem lugar fora de nós. É em nós que ela vai ter lugar. Então, isso não quer dizer, é claro que nós somos os propulsores, é evidente, né, da história do ser, mas é em nós que ela vai se dar. Então é como se fosse uma filosofia com gente dentro, no sentido de que é a gente que tem que estar dentro, né? Mas é essa centralidade que a filosofia, portanto instaura, né, em oposição ao mito, né? Então, e é também essa capacidade de dizer, de fazer uma separação entre nós e todos os outros. Dito de outra maneira, a filosofia nasce com o isolamento metafísico do homem, isolamento metafísico do humano. Esse isolamento metafísico, que talvez seja um isolamento que a gente está aumentando cada vez mais. Na verdade, todo o processo do pensamento é um processo de isolamento. Talvez a gente esteja se isolando cada vez mais, porque o isolamento do humano é um isolamento que talvez seja uma máquina que não termine mais, né? Porque a gente agora nos isolou de todo o design primitivo, e é um isolamento que nos constitui, um isolamento que constitui a normatividade do que a gente é enquanto nós. Mas ao mesmo tempo isso não terminou aí, né? Ou seja, a gente continua se dividindo e se isolando, né? Cada vez mais em guetos, em
em bolhas. Esses guetos e essas bolhas são talvez um produto do mesmo processo de isolamento, em que a gente não quer mais estar à mercê de abrigar aquilo que vem de fora. A gente abre um conflito com isso, um confronto com isso, um pólemos com isso, uma fricção com isso, uma Auseinandersetzung com isso. E aí então a gente vai ter mais e mais e mais Auseinandersetzung, porque a gente tem esse elemento quase metafísico metafísico no sentido do Heidegger, de criar a possibilidade de uma Wille-zum-Macht, né? Então o esqueleto metafísico está presente nisso, né? Então o esqueleto metafísico está presente no pensamento filosófico, né? Então mas o ponto, a leitura do Valentim é justamente dizer assim: olha a cisão que está sendo promovida aqui, o isolamento metafísico do humano aqui, como é que essa máquina está agindo nessa particular circunstância, separando os humanos dos vivos, separando os brancos de todos os demais, os filósofos, e não os filósofos, né, os filósofos e toda a sua vizinhança, né, todos aqueles que são partícipes dessa empreitada filosófica. E de fato parece que não se trata apenas de levar toda a civilização branca a reboque, mas se trata também de mostrar que o projeto, por exemplo, da etapa da história do ser, que é a metafísica, não é um projeto que é um projeto apenas de filósofos, é um projeto que se estende em toda a gama de técnicas que produzem essa colocação à disposição do que a gente encontra, né? Ou seja, essa baleia que vale mais morta do que viva, essa baleia que está à nossa disposição, esse rio que está à nossa disposição. Ou seja, isso está habitado em nós, né? Então assim, não é só levar a reboque isso, né? Mas também, não é só levar a reboque também todos os brancos junto com a empreitada filosófica, mas é mostrar que, de alguma maneira, a filosofia habita nessa civilização branca. E é por isso que o Valentim termina dizendo: seria então a filosofia, enquanto mito da dignidade exclusiva da natureza humana, ou seja, a natureza humana entendida de uma certa maneira, entendida associada à existência, o sonho expressamente narcísico dos brancos, né? Não seria, portanto, para dizer de outra maneira, uma espécie de estudos brancos. Filosofia não seria outra coisa senão isso, a disciplina dos estudos brancos, dos brancos estudando a si mesmo, dos brancos que estão voltados para si mesmos e em confronto com todo o resto. Então, essa empreitada de dominação é que seria a filosofia, e que não é uma empreitada só, portanto, de filósofos, mas uma empreitada que carrega consigo os brancos, todos eles. Então justamente aqui a gente começa a entender como é que o Heidegger se insere nesse projeto canibal, né? nesse projeto de produção de um nós, né? de produção de um nós a partir de voltar-se para si mesmo e dizer assim: olha, na verdade, aqueles que se parecem com nós, esses vão formar o nosso bando com o qual a gente tem o confronto. E é uma figura do pensamento filosófico da Auseinandersetzung, a figura metafísica, a figura de transformar aquilo que está em conflito comigo em alguma coisa que
colonizada, posta à minha disposição, disponível, e esse procedimento não é um procedimento que termina conosco mesmo, ou seja, não é apenas de nós. Nós vamos aplicar esse mesmo procedimento a nós mesmos interminavelmente, e aí você vai ter essa máquina toda. Mas uma das decorrências disso é justamente essa ideia de que o Valentin coloca da seguinte maneira. O Valentin apresenta dizendo onde que é isso? É lá onde ele faz uma citação da besta de Soberano, que é o último seminário do Derrida. Ele diz assim: a conexão essencial da filosofia com o mito implica um vínculo cosmopolítico, a rigor mítico, de dominação e sujeição. A postura da coexistência com o outro histórico obriga, enquanto condição existencial de possibilidade, ao desabrigo alienante do outro primitivo. Então é justamente a fricção, a confrontação que vai gerar alguma espécie de desabrigo, alguma espécie de uma coexistência de depredação. Então, a luz já mudou, a gente está com uma luz menos estourada, menos glauberiana, que é a luz de fim de tarde. Uma luz muito bonita. Eu queria acrescentar o seguinte: essa ideia da convivência entre mito e filosofia, essa ideia da convivência do design que é e do design que existe, do design que apenas é e do design que existe, ele abre a possibilidade de que haja uma espécie de limitação na ontologia fundamental, porque se a ontologia fundamental é vinculada a esse design existente, então a gente teria que essa ontologia fundamental ela estaria restrita por esse design primitivo. Essa possibilidade é uma possibilidade que é rejeitada pelo Valentin. Ele diz assim: isso não é suficiente para a gente, digamos assim, quebrar as manivelas da máquina antropológica. Mas de fato, e isso é um conjunto de observações que se dá na 137 e 138, isso de fato abre a possibilidade de que haja vínculos com o mundo de diferentes tipos. E isso é uma abertura cosmopolítica que o Valentin chama de ontológica, a possibilidade de vínculos ontológicos e não ontológicos ou contra-ontológicos. Por quê? Porque o design primitivo não consegue pensar o ser, ele está no tormento do ente, ele está abrigando o ente, mas ele não consegue entrar na tal da Auseinandersetzung que instauraria a filosofia a partir do mito. Então, portanto, aqui abre-se a possibilidade de uma espécie de história dos vínculos, como se a gente tivesse, portanto, a possibilidade da gente entender uma relação com o não humano, um vínculo com o não humano de diferentes maneiras. Uma maneira que é o vínculo do abrigo e o outro que é o vínculo da confrontação. Portanto, quase como se houvesse uma história que não necessariamente é sucessiva e pode ser simultânea,
uma história e, portanto, também uma confrontação, uma espécie de cosmopolítica, de fricção cosmopolítica entre o vínculo ontológico e o vínculo contra-ontológico, o vínculo em que o ser não pode aparecer, né? Quase como uma espécie de empreitada contra o ser, que unifica nos unificando. E aqui a comparação que ele faz de passagem, que é interessante explorar, é justamente a Sociedade contra o Estado, o trabalho do Pierre Clastres, porque ali você tem justamente a descrição dos guaranis como aqueles que fazem de tudo para não instituir a liderança, não instituir, portanto, aquela figura estatal que representaria todos eles. Talvez a gente pudesse comparar essa luta dos guaranis contra o um, esse anti-um, esse contra-um, com o contra-ontológico que o Valentim está falando aqui, esse contra-ontológico de um vínculo que é um vínculo que não é o vínculo do existencial, filosófico, né, do Dasein branco, né, mas é justamente aquele que está disponível para os entes que passam por ele, atravessam ele, ocupam ele, de alguma maneira habitam ele, de alguma maneira estão nos olhos deles, né? E a questão que eu comecei citando o Deleuze e Guattari, ou seja, essa ideia do filósofo ser habitado por esses personagens, né? Essa habitação é como se a filosofia emergisse aí em Deleuze e Guattari quase como uma espécie de contaminação com o mito, contaminação com essa ideia de que o personagem externo ele me habita, ele não está em confronto comigo, é como se eu recebesse, como se houvesse uma recepção, uma passividade, uma receptividade. Então aqui vale a pena se lembrar do capítulo 3, de tudo que a gente comentou sobre o Rilke falando, a outra interpretação falando, eu posso estar sendo escrito. Né? Ou seja, não sou só eu que escrevo, é como se eu estivesse começando a escrever no sentido de que eu estou podendo ser escrito. Então é aí que talvez se insere essa ideia de um outro vínculo. E a gente pode pensar numa história, né? Uma história dos vínculos, como uma espécie de empreitada cosmopolítica. A gente pode pensar, por exemplo, no que faz Descolar, quando ele pensa nas diversas disposições, por exemplo, no contraste entre o animismo e o naturalismo. Ele está pensando justamente justamente nisso, né, nos diferentes vínculos, né, nos diferentes vínculos que se estabelecem entre as sociedades humanas e o não humano, né, um vínculo que pode ser um vínculo de sociedade, a sociedade pode ser um vínculo que exacerba a confrontação, e que portanto deixa aberto o âmbito da dominação, ainda que não seja só esse o âmbito possível que se abre na empreitada do vínculo histórico, existencial,
forjado direto ou indiretamente pela confrontação, pela Alcina-Desetzung. Heidegger não entende a história dessa maneira, como, por exemplo, Descolar contaria a história de uma disposição animista em direção a uma disposição analogista e, por fim, uma disposição naturalista. Por exemplo, no caso da Sibéria, no relato dele, né? A Sibéria, áreas da Sibéria que eram animistas se tornaram analogistas e, eventualmente, o analogismo pode gerar uma disposição, um vínculo naturalista, que é esse vínculo dos modernos, né? Que entende que o não humano pertence a uma natureza universal e em certo sentido posta à disposição, porque não forma nenhuma sociedade da qual nós estamos completamente isolados, né? Então essa história cosmopolítica aí que o Descolar está esboçando, porque de fato ele não está fazendo uma história, ele está fazendo uma espécie de contraposição ou de comparação entre as diferentes disposições e, portanto, entre os diferentes vínculos. Mas essa história não é a história que Heidegger tem em mente, por exemplo, quando ele fala de uma história do ser, do ser ypsilonado, né? Do Sein, S-E-Y-N. Porque o Sein, ele justamente precisa da Sein para que nele se dê a sua história. A história do ser, ela não é uma história que se dá sem o abrigo do Dasein existencial. Então, é essa diferença que aqui se abre, né? Ou seja, essa possibilidade da história dos vínculos, justamente, que não é a história do ser, não é a história que o Heidegger está contando ou postulando que nem sequer é uma história que possa ser contada, né? Mas é uma história que habita em nós, né? Então é alguma coisa diferente que se abre aí, né? Mas que, em certo sentido, é tributário dessa ideia mesmo da história habitada, da história que se dá num certo lugar, né? De uma história que não que não se dá em toda parte, se dá numa espécie de âmbito privilegiado que é o Dasein, que é o Dasein existencial. E então aí você pode pensar assim: a existência tem uma história, né? A história da existência não seria a história do ser, é uma outra coisa. A história do ser é alguma coisa que pertence a um domínio diferente do domínio da história da existência, que é uma espécie de aqui história cujo último capítulo é antrópico, que é a passagem ou antropológico, humano, que é a passagem do Dasein que não existe para o Dasein que sim existe, né? Então aí que surge o ser aí histórico, que é o ser aí existencial. O ser aí histórico o Heidegger diz, isso está na citação da página 141, não podemos mais retornar ao ser aí mítico, e pode-se mesmo dizer: o pecado original aconteceu. Tá? A repercussão não é só bíblica, mas também de Rousseau outra vez, né? Ou seja, é como se aquele simbolismo primitivo não pudesse mais retornar, nem sequer ser concebido e nem sequer ser desejado. E se o problema é autêntico, ele só pode então ser desenvolvido a partir da alvura, para ser destacada, Helligkeit, do ser aí histórico.
Então, o Seraí histórico é onde se dá a história, e é o que, quando a gente pergunta sobre a história dos vínculos, a gente está se perguntando justamente sobre a história do histórico, né? Ou o pré-histórico do histórico. Uma história que envolveria o pré-histórico do histórico, que não é o pré-histórico no sentido de tudo aquilo que precede o histórico, mas é aquilo que, em certo sentido, dá vazão ao histórico, como o mito dá vazão à filosofia. É aqui que se abrigaria o mito da filosofia. O mito da filosofia se abrigaria justamente nessa passagem do mero abrigo à Auseinandersetzung, ou seja, a passagem à fricção. E o Heidegger está dizendo nessa passagem, o mítico só pode agora ser pensado de dentro do nosso mundo, de dentro da nossa existência, por um Dasein histórico, um pouco como analogamente ele estava falando de Rilke, pensando nesse elo dos poetas com os animais, que era aquela ideia de que a poesia permite que você traga para o mundo, para o histórico, para o Dasein, esse rolê todo, esse rolê que não está, que parece externo. Também acontece isso com o mítico. Então é essa fagocitose, é esse canibalismo, né, que instaura o Dasein existencial, né, porque enfim, não só se centra no confronto do humano com todo o resto, nesse isolamento, mas também se centra nessa ideia de que todo o resto e tudo o que se passou na história comum que nós temos com todo o não humano do cosmos tem que ser agora contada desde o ponto de vista da história, desde o ponto de vista humano, desde o ponto de vista do Dasein histórico. É ele que, ao final, é o vencedor que conta a história.